Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Nadiele e esse é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho aí principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos. E, gente, para o nosso primeiro vídeo do ano de 2026, quero desejar um feliz ano novo para vocês e vamos começar com um vídeo de analisando a carteira dos inscritos, né, gente? Então hoje, como vocês sabem, eu tenho esse quadro aqui no meu canal de analisando carteiras e hoje eu vou analisar a carteira da Fernanda Letícia. Finalmente uma mulher aqui no canal, né, gente, no vídeo de analisando carteiras, né, nesse quadro. Fico feliz aqui com a participação das meninas. Geralmente, né, a gente percebe que uma grande parte do meu público aqui é masculino, mas eu fico muito feliz quando eu recebo aí comentários e interações das mulheres. Espero que nesse ano de 2026 a gente tenha mais mulheres aí no mundo dos investimentos também, tá? A Letícia, né, Fernanda Letícia, ela tem como objetivo da carteira dela a renda passiva, né, com foco nos dividendos, e ela também investe para o longo prazo, né? Ela está investindo há mais ou menos um ano ali, pelo que eu vi, talvez ela tenha enviado a carteira dela um pouquinho antes, né, de completar o ano, por isso que ela colocou ali há menos de um ano. E ela também é CLT, né, gente? Hoje ela trabalha como operadora de caixa, tem 25 anos, é uma pessoa bem jovem ainda, e investe aí o valor de aporte mensal entre 300 e 400 reais. Então vamos dar uma olhada aí na carteira da Fernanda. Ela tá com R$ 18.524,29 investido, né, de patrimônio, né, total, e ela tá com o valor aí investido de R$ 18.740,11. A carteira dela ela tá com uma pequena variação negativa aí de menos 1,15%, né? Então a gente vê aqui que ela teve uma perda de capital aí, tá tendo, né, uma perda de capital aí nesse mês de dezembro de R$ 215,82, mas ela tá tendo um lucro total aí de R$ 1.000, um pouquinho mais de R$ 1.000, devido aos dividendos da carteira dela, né? Então, ela teve aí um total de proventos recebidos aí nos últimos 12 meses de R$ 1.119,72, tá? Aqui para baixo a gente consegue ver, né? Vou colocar aqui desde o início pra gente ver quando que ela começou a investir. Então, ela começou lá em outubro de 2024. Então, tem um pouquinho mais de um ano aí a carteira dela já, né? Então, ela investiu aqui R$ 1.974. Depois já teve um salto aqui bem interessante em novembro para R$ 5.544. E depois também teve um outro mega salto aqui de 5.000 para 7.955. E depois aqui a gente percebe que ela teve realmente ali os aportes, conforme ela falou, né, de 300, 400 reais mensais, tá? E aí chegou aqui em dezembro de 2025 com um aporte aí também bem grande, né, gente? Talvez aí devido ao 13º férias, né? Mas ela teve aí um aporte maior aqui nesse mês de dezembro de quase R$ 2.000, né? Considerando que ela teve aí, ela tinha um valor aplicado de 16 mil no mês de novembro e agora tá com 18.740 aqui em dezembro, né? Olhando aqui para consolidação da carteira dela, né? A gente consegue ver que ela tá com o maior valor dela aplicado em ações, 59,80%, mas ela também tem um valor considerável aqui aplicado em fundos imobiliários, né? 37,61%. E tem 1% ali em ETFs internacionais e mais 1% em estoques. Vamos dar uma olhada aqui nas ações dela. Então, ela tem 5 ativos, né? Um valor total aí de R$ 11.077. Tá com a variação negativa, né? Principalmente aqui puxada pelo Banco do Brasil, né? Que é a maior posição da carteira dela hoje. Então, ela tá com 243 ações do Banco do Brasil. Tá com preço médio bem bacana, né? Tá em oportunidade aqui, mas eu vejo que ela tá com uma exposição aí de 28,75% da carteira dela já é Banco do Brasil. Eu acho um pouco arriscado, né? Inclusive, eu acho que seja isso que esteja puxando a carteira dela para baixo. Mas ela tá com uma posição bem interessante em Banco do Brasil, né? Também tem uma posição bem legal em Itaúsa também. O preço médio dela tá um pouquinho acima do preço atual. Então, talvez ela tenha pegado alguns preços aí um pouco elevados, mas ela também está com uma posição bem interessante aqui em Itaúsa. Petrobras, ela também tem uma posição legal, 75 ações.
O preço médio dela também tá bem bacana, bem ok. Acho que ela pegou boas oportunidades aqui. Também tem Caixa Banco do Brasil Seguridade, né? 15 ações, R$ 31,96 o preço médio dela, também bem ok, né? Tá com variação bem positiva aqui. E ela também tem Caixa Seguridade, né? Que também tá com preço médio bem bacana, variação positiva. Então, uma variação negativa tá suprindo a outra, fica quase que no 0 a 0 ali. Eu acho que isso que é legal, né? Na diversificação das carteiras é bom ter isso. Eu vejo que ela tem bastante banco, né? Então, ela tem Banco do Brasil, tem Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade e Itaúsa, né? Que também tem uma participação ali em Itaú. E só tem uma parte aqui de Petrobras. Talvez considerar aí no próximo ano investir, talvez incluir alguma ação aí do setor de energia ou de saneamento básico para dar aquela equilibrada um pouquinho melhor na carteira, tá? Em relação aos fundos imobiliários, ela tem 7 ativos, um valor aí de R$ 6.967, quase R$ 7.000 investidos. Tá com variação positiva, também bem legal, de 3,48%. Ela tem fundos bem conhecidos aí, tá com as posições bem legais, ó. Então ela tá com 365 cotas do MXRF11, também tá com variação positiva. Ela tem o Kizu, né? Que é um fundo de fundos, né? Não gosto muito, né, de fundos, mas é uma opção e ele tá com uma rentabilidade bem boa e também acima de 1% ao mês, então tá ok. GARI 11 e VGHF 11 são fundos que eu tenho na minha carteira. Tá com XPML 11 também, fundo de shopping, KNSC, fundo de papel. O LZR, né, que é o fundo de renda urbana aí, também um ótimo fundo. Gostei da carteira de fundos imobiliários dela, tá com uma quantidade bacana. E ela tá com a rentabilidade bem boa aí, né, considerando o total da carteira dela de 14,38%, né. Em relação aos ETFs internacionais, ela tem bastante, né, ela tem 4 ativos, mas o valor aportado não é muito significativo, né, tá com R$ 273,89, tá com variação positiva, né, de 0,22%, e são esses 4 ativos, né, fundos ETFs bem conhecidos aí, da maioria dos investidores. A maioria aí está com variação positiva, alguns estão em oportunidade, eu acho que seria interessante considerar, né, fazer mais aportes aí no exterior, que eu acho que vai compensar aqui algumas perdas na carteira dela, tá? Principalmente nesses que estão com uma variação negativa, para dar uma diminuída aí no preço médio, vai ser bacana. E ela também tem estoques, olha só, ela tem 4 estoques, tem Nvidia, Google, Apple e Meta. Se não me engano, todas essas aqui estão dentro desse ETF, principalmente o IVV, né? Como eu falei no último vídeo, algumas pessoas criticaram, mas enfim, gente, é a minha opinião, tá? O que eu acho, principalmente para investidores iniciantes. Então, assim, eu não vejo, como eu falei no último vídeo, né? Eu não vejo muito sentido em investir em estoques que estejam dentro de um índice já que você investe. Então, assim, eu particularmente, essa é a minha opinião, minha análise, enfim, eu prefiro ou investir em um ou investir em outro, tá? Porque eles já investem nessas mesmas ações que ela está investindo aqui. E também considerando o valor que ela está investindo, né? Nos dois, ela tem valores muito ínfimos, considerando a carteira dela, ou seja, esses valores estão representando 1% da carteira dela. Então, eu acho que ela ganharia mais se ela investisse nas estoques, né? Talvez se ela vendesse esses ETFs e investisse nas estoques, que ela já fez ali o stock picking dela, né? Já selecionou ali as estoques que ela quer, talvez seja mais interessante fazer dessa forma, até porque ela tá tendo uma rentabilidade bem boa na maioria das estoques aqui. Tirando a Meta, todas as outras estão com variação positiva. E eu acho que seria mais interessante fazer dessa forma, tá? Ou investir em ETFs ou investir em estoques, nas estoques propriamente ditas, tá? Nesse caso dela aqui, eu acho que ela tá tendo ganho melhor investindo nas estoques, né? Até porque ela tem praticamente o mesmo valor ali investidos em ETFs, né? Então, assim, $15, $14, $9, eu acho que seria mais interessante dessa forma, tá? Mas essa é a minha opinião, tá, galera? Dando uma olhada aqui na parte da rentabilidade, ela tá com a rentabilidade bem abaixo do CDI, né, gente? Mas a gente tem que considerar que ela tá investindo praticamente só em ações e fundos imobiliários, né? E a gente sabe que as ações, apesar, né, de estarem em alta, a ação em que ela tem maior participação, que seria ali o Banco do Brasil, que representa quase 30% da carteira dela, tá bem abaixo, né, o valor. Então, eu acho que isso tá puxando a rentabilidade dela para baixo, tá? Mas não considero que isso seja uma rentabilidade ruim, tá?
principalmente considerando uma carteira jovem como é a dela, que tem um pouco mais de um ano, certo? Olhando aqui para o patrimônio, então aqui a gente consegue ver a evolução. Então aqui a gente consegue ver aqui toda a exposição, né, da carteira dela. Aqui, como eu sempre falo para vocês, eu percebo ali essa desproporção em relação aos valores, né, gente? Eu acho que é importante ela olhar para isso aqui, tá? Ou seja, Banco do Brasil está representando 28% da carteira dela, quase 30%. Eu acho um pouco arriscado colocar muito valor em um só tipo de ativo, tá? Eu sempre gosto de falar, não coloque seus ovos todos numa cesta só, principalmente quem está começando agora, quem tem pouco dinheiro, para você não perder o seu dinheiro todo, né? Vai lá, deposita todo o seu dinheiro num único ativo. Aquele ativo cai e você vai perder seu dinheiro, né? Então é sempre bom fazer uma distribuição melhor, mais equânime, tá? Do valor e tentar deixar quase que os mesmos percentuais. Então aqui a gente percebe que tem ações que estão nem considerando 1%, né, da carteira em relação ao valor aplicado, e outras estão aí considerando quase 30%. Então eu indico que dê uma avaliada nisso aqui, aproveita, né, que tem algumas ações na carteira dela, estoques principalmente, né, que estão em oportunidade, investe um pouquinho mais nela, até para poder se expor mais ao exterior, olha. Então, se a gente for olhar aqui a exposição exterior da carteira dela, a gente consegue ver que está 97%, quase 98% no ambiente nacional e só 2% aqui no exterior. Eu acho que o mínimo aceitável seria entre 20% e 30%, tá, de exposição exterior. Então, acho que a minha maior indicação aqui nesse caso da carteira dela seria que ela focasse um pouco mais nos aportes no exterior, tá? Aproveitar aí as quedas do dólar quando tiver a oportunidade e investir no exterior, tá bom? Porque eu acho que as ações que ela tem na carteira não estão com tanta oportunidade assim, né? Tirando o Banco do Brasil, só que ela já tá bem exposta ao Banco do Brasil. Então, talvez agora seja ou fazer caixa, né? Ou investir ali num tesouro direto para poder aproveitar alguma oportunidade que surja, ou realmente investir mesmo mais pesado, aumentar um pouquinho aí os aportes no exterior para conseguir ter pelo menos 20% aí da carteira dela no exterior, tá? Já que ela tem estoques e ETFs internacionais, né? Já que ela já faz esses aportes, então eu acho que faz sentido, tá bom? Então aqui a gente também consegue ver, né, a consolidação aqui das ações, né? A gente vê essa discrepância aqui em relação ao Banco do Brasil, quase 50% da carteira de ações está no Banco do Brasil. Eu acho que seria importante dar uma observada nisso. Nos fundos imobiliários também, observar essa questão, tá? Ela tá pendendo bastante aqui para o MXRF11, também quase 50% da carteira dela de fundos imobiliários está em MXRF11. Seria interessante fazer essa distribuição melhor. E aqui, ó, deixar aqui, eu acho que esse é o ideal, tá? Deixar como tá aqui em relação aos ETFs dela, quase todos com o mesmo valor aplicado, tá? Tentar balancear dessa forma, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos proventos da carteira dela, observar desde o início. Então, ali, ó, em dezembro de 2024, ela recebeu R$ 85,49. Já recebeu um valor bem interessante, né? Considerando que ela começou ali em outubro, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui desde o início. Então, ali em novembro, né? Ela recebeu R$ 13,13. E depois já deu um salto, né? Em dezembro ali para 85, né? Bem interessante. Depois em janeiro, 46. Isso aqui vai depender muito, né? Varia muito, principalmente por conta das ações que pagam, né? Olha só, em março ela já recebeu R$ 126. E foi tendo essa variação por causa das ações, né? Mas olha só aqui em dezembro, né, gente? Agora desse ano, ela recebeu R$ 288,41. Foi um ganho bem interessante, né? Obviamente que eu acho que isso aqui também tem algumas estoques. Eu vou tirar aqui, tá? Vou deixar só ações e fundos imobiliários pra gente ver quanto que ela recebeu em reais mesmo. Mas foi praticamente a mesma coisa, né? R$ 287,43, recebeu bastante mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que mais pagou, tá? O tipo de ativo, vou colocar aqui ações, fundos imobiliários, tá? Vou tirar as estoques. Então aqui a gente teve a ação que mais pagou aqui, ó, Itaúsa, gente. Recebeu R$ 176 de Itaúsa. Olha que bacana isso aqui, né? A Itaúsa pagou bastante nesse mês pela quantidade também de ações dela. Foi um resultado bem interessante, né? Então, praticamente só de
de Itaúsa mesmo, dos outros ela recebeu valores mais baixos, mas mesmo assim significativos. Parabéns aí para a carteira dela, tá cumprindo, né, o objetivo dela, que seria aí de renda passiva, né, com foco em dividendos, tá tendo uma rentabilidade bem interessante. Parabéns. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que as minhas considerações eu fiz durante o vídeo, mas principalmente considerar aí esse rebalanceamento, se expor um pouquinho mais ao exterior, né, aumentar os aportes aí no exterior e fazer um balanceamento melhor aqui. Então, eu posso sugerir aqui para ela, né, deixar aqui uma sugestão de balanceamento. Então, eu diria para ela deixar aí 50% em ações, já que dá para ver que ela gosta, né, desse tipo de ativo e é um dos focos principais da carteira dela, seria as ações. Então, manter, mas tentar reduzir um pouquinho o percentual, né, a exposição dela em ações para 50%, deixar 30% em fundos imobiliários, praticamente ali mais ou menos o mesmo que ela tem hoje, e os outros 20% no exterior, tá, gente? Ou em ETFs ou em estoques, enfim, dependendo aí do gosto, tá, gente? Isso é muito pessoal, tá? Eu só realmente acho que pra mim, nesse momento, não faria sentido eu investir num ETF que investe na mesma ação que eu tô investindo por fora também. Tá, obviamente que tem aquela questão, eu vou apostar um pouquinho mais nessa ação para ter uma variação melhor, mas o seu ETF também vai ter uma variação puxado pelaquela ação que está se destacando. Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que para mim, principalmente para mim que sou iniciante, fazer stock picks, principalmente do exterior, né, estoques mesmo, ações do exterior, é um pouco mais complexo, tá? Então eu prefiro me preocupar mais com as ações aqui do meu ambiente nacional, tá? Realmente acompanhar, fazer os relatórios, acompanhar tudo, que eu acho que é mais fácil para mim, até porque tá tudo em português, e do que acompanhar as ações lá do exterior, tá? Então por isso que eu prefiro investir em ETFs do que nas stocks. Mas essa é uma opinião minha. De qualquer maneira, eu quero parabenizar, né, a Fernanda pela coragem e por estar investindo, sendo jovem ainda, está se desenvolvendo no mundo dos investimentos. Está indo muito bem e eu desejo muito sucesso aí para tua carteira, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Mais uma vez, vou deixar aqui embaixo o link, né, do formulário para se você quiser participar aí, para eu analisar sua carteira. É muito importante, gente, que vocês observem o link que vocês estão enviando, tá? Tem algumas pessoas que estão enviando os links, mas eu não estou conseguindo abrir porque estão enviando os links errados, tá? Nos primeiros vídeos aí eu mostro certinho qual que é o link que vocês precisam enviar. Vocês precisam principalmente deixar a carteira de vocês pública e copiar o link certinho, tá? Fazendo isso, eu vou conseguir ter acesso à carteira de vocês para vocês participarem aqui do quadro. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!